Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simples. Nós estamos recebendo aqui neste programa Rosilene Correia, que atualmente é coordenadora de finanças do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Tudo bem, Rosi? Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, Paula e companhia? Tudo bem. Bom, todos vocês que estão assistindo pelas redes sociais, vocês podem mandar perguntas no programa e a Rosi vai responder ao vivo aqui, sempre que possível, né? Dentro da temática do programa. Se que o próprio governador tenha que responder, eu responderei com prazer. Perfeito. Bom, o TV Simpro vai falar, né? Vai avaliar a mobilização que garantiu recursos para a educação no dia de ontem, não foi isso, Rose? É isso. Bom, a intensa mobilização da categoria, orientada pelo Simpro, garantiu mais recursos para a educação na lei orçamentária anual. Então, os deputados se reuniram na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal na tarde de ontem e aí a Rose vai explicar para a gente direitinho como que foi, para onde vai essa verba. Então, para começar, gostaria que você falasse a respeito dessa votação de ontem e o que ela muda na vida do servidor aqui no DF, Rose. Na verdade, bom, primeiro, uma boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. É importante a gente entender o que foi, porque em 15 de janeiro, plena férias, né? Porque não somos só nós, categoria de professores, mas Brasília fica em ritmo de férias, os deputados são em férias, a casa fechada, e eles retornaram para essa sessão extraordinária. Porque ao final do ano, quando estava se votando o orçamento para 2018, encaminhado pelo Executivo, não houve acordo com o projeto inicial que o governo encaminhou, especificamente o que seria a destinação dos recursos do IPREV. Aí tem que recuperar aqui que nós tivemos uma alteração drástica na estrutura da nossa Previdência e o governo se apropriou, digamos assim, dos nossos recursos, que é a nossa garantia para a aposentadoria, especialmente dos novos aposentados, futuros aposentados. Mas em setembro o governo articulou e conseguiu maioria dos deputados e votou, portanto, esse projeto que é danoso aos servidores de modo geral, não só da educação, mas todos os servidores. E com isso o governo queria também destinar todo esse recurso para aquilo que ele bem tivesse interesse. Na verdade, o governo nunca enganou ninguém. Ele, quando fez toda essa discussão, ele insistiu muito que precisava desse recurso para organizar, digamos assim, inclusive fez um discurso para convencer a população de que com isso ele salvaria Brasília, que tudo mudaria de um dia para outro. Todo mundo estava entendendo assim, então agora vai ser tudo uma maravilha, porque não vai ter mais buraco nas ruas, não vai faltar dinheiro para pagar terceirizado, não vai faltar dinheiro para nada. O fato é que continua-se ainda muito com esse discurso de que não se tem recurso para as coisas. Mas o governo só agora é que conseguiu, só ontem conseguiu a votação na Câmara da destinação desse recurso. Então ficou muito claro que o governo queria esse recurso mesmo para o seu último ano de mandato, que a gente sabe muito bem que aí é a hora do acerto de contas com a população, mostrar a que veio, o que fez, né? Então havia um certo desespero do governo no sentido de fazer mais coisas, especialmente obras. Então ontem isso se confirmou, esse projeto na verdade foi enviado em dezembro e ontem se confirma dos recursos muito voltados para obras, né? Agora, nós brigamos muito, nós de modo geral, todos os servidores, para que não houvesse essa mudança das regras do IPREV, da estrutura do IPREV, para que o governo não pudesse se apropriar desses recursos, mas nós fomos vencidos. Como eu disse, o governo conseguiu e teve a maioria na Câmara e nós não pudemos contar com o apoio de deputados, né? Então o governo conquistou aí uma maioria. Então ontem não se tratava de estar na Câmara e concordando com a destinação desse recurso, porque o que a gente queria era que ele de fato permanecesse conosco. Mas isso já era fato consumado. Lá em setembro houve a votação e o governo, portanto, já tinha isso sacramentado. O que ele precisava ontem, na verdade, assim, o sacramentar mesmo ontem foi só dizer, olha, 400 milhões para saúde, 200 e alguma coisa para educação, mais não sei quanto para infraestrutura, não sei quanto para mobilidade. Então ontem esquartejou o IPREV, foi isso que foi feito ontem. Então definiu. E aí o que nós fizemos? Diante desse quadro que era
já está aprovado, vai se utilizar, então nós entramos na disputa desse recurso. Nós temos aí professores e orientadores aposentados de 2016, 2017 e já de 2018, sem receber o seu acerto da pecúnia, né, que é da licença-prêmio que não foi gozada. Temos cerca de 3 mil entre professores e orientadores que se aposentaram nessa gestão e tivemos pouco mais de 200 nomeações de professores. Então você tem um número de carência gigante e com professores que o concurso vence em junho, orientadores do concurso 2014 que não tivemos nomeações, então gente se aposentando sem receber a pecúnia e gerando carência que não estão sendo supridas com os concursados. Então teve um novo concurso e ninguém foi ainda convocado. Então ontem nós fomos para a disputa para que de fato houvesse um direcionamento desse recurso, pelo menos para isso, já que não será para o nosso reajuste, que ainda nos é devido, né? Claro. Mas que pelo menos houvesse recurso destinado ao pagamento da pecúnia. Infelizmente, não, assim, nós não podemos considerar que ontem não tivemos um avanço, porque nós estávamos no zero. Os aposentados não tinham nenhuma informação, nós não tínhamos nenhuma informação por parte do governo de quando e quanto iríamos receber agora esse ano de 2018. Relativo a 2016 ainda. A lei prevê pagar em 60 dias, nós já estamos em 2018, portanto 2 anos de atraso. Então o que nós conseguimos foi, com muita insistência, e alguns deputados se empenharam nisso, quero aqui registrar que tivemos apoio de vários deputados, e ontem teve uma emenda que aí sim teve a aceitação, foi um acordo que foi feito, mas na reunião que os deputados tiveram com o governador ontem pela manhã, na segunda-feira, dia 15, eles levaram o nosso pleito para essa reunião, que foi a solicitação de recurso para o pagamento da pecúnia. Infelizmente, então, a emenda já carimbada para isso? Não, na verdade, assim, na reunião da manhã, antes de ir para a votação, houve o compromisso do governo de que 9 milhões mensais serão destinados ao pagamento da pecúnia. Isso meio que numa discussão, porque essas coisas funcionam. Tem um jogo de interesses político que é natural, que é legítimo, né? Então o governo precisava do acordo com a Câmara para votar sem muito desgaste, sem muita disputa, e os deputados, portanto, também apresentam a sua, não diria condição, mas as suas ponderações para que essas votações aconteçam. Então um dos pontos apresentados por parte dos deputados foi de que os professores, os servidores de modo geral, fossem contemplados. Então, tem o compromisso do governo de 9 milhões mensais para esse pagamento. Mas assim que eles retornaram dessa reunião, nós já insistimos que isso era muito pouco diante do acúmulo da dívida que o GDF tem com os servidores. Então, na sessão da tarde, conseguimos articular também com alguns deputados que se prontificaram em apresentar uma emenda. E essa emenda inicialmente era de 100 milhões, que era uma complementação desses recursos, né, dos 9 milhões. Porém... que são 288 milhões, mas não, isso 200, vai ser dividido entre 200, diversas isso aí é para construir, né, escolas, para reformar a escola, para mobiliar, para não sei o quê, para uma montanha de coisas. Inclusive para as nomeações. Então, por isso que parece uma conquista, mas então, na verdade assim, é como se... tanto que o governo ficava falando, não, mas já está previsto o orçamento, tem 200 não sei quantos milhões, mas não está carimbado que é para pagamento dessa dívida. Então, por isso que eu digo assim, estamos de parabéns, quem compareceu, muitos não puderam, porque janeiro, como eu disse, é um mês extremamente complicado, mas muitos compareceram à Câmara, então parabéns para quem esteve lá, aos concursados que estão aguardando nomeação. E claro que a nossa presença, a nossa insistência, as ligações para os deputados, as ligações e as perturbações, digamos assim, nas redes sociais com o governador mesmo, claro que tudo isso surte efeito, o resultado é do movimento de todo mundo, né? E registro que o papel de deputados foi fundamental, porque eles foram ao governador, insistiram nisso. Daí a importância de você escolher bem quem está ali, que é quem vai, de fato, representar interesses da classe trabalhadora. Então, ontem a gente pôde assistir quem é que tem compromisso. E, então, o resumo final da ópera de ontem foi: o ideal era que o dia do IPREV continuasse lá, nos cofres do IPREV.
dos seus investimentos. E essa era a nossa garantia, o que a gente queria. Mas lá em setembro fomos derrotados, aí sim foi derrota. O governo e Câmara do Distrital nos derrotaram, parte, né, da Câmara realmente cumpriu com essa tarefa. Mas ontem, diante de todo esse quadro, nós tivemos um avanço, sim, como eu comecei a dizer, que nós estávamos no zero. Hoje temos o compromisso ainda dos 9 milhões, mas isso é um acordo feito com as partes, que eu imagino de fato que isso se concretize. E mais, como a emenda de 100 milhões não foi viável, porque aí você ia comprometer outras áreas e não dá para você entrar também numa discussão onde você coloca trabalhador contra trabalhador, porque tirar de um trabalhador para pagar o trabalhador também não é esse o caminho que nós defendemos. Então, não foi possível 100 milhões, foram 73 milhões, que vem como um reforço, um complemento. Então, esses 73 milhões serão divididos entre saúde e educação, porque são as áreas, digamos que, de maior número de servidores aposentados, e também de menor as áreas salário, onde Brasília está estratégicas, né? Exatamente, Tá então, carente, nós né? temos isso, os 9 milhões e mais esses 73 que serão divididos, e estamos aguardando por parte do governo agora uma reunião conosco, onde nós queremos estruturar isso, qual é o cronograma, qual é a data que nós teremos para execução do que foi aprovado ontem, para dar o mínimo de tranquilidade para as pessoas se organizarem, se planejarem, entendendo que está muito, mas muito mesmo distante de concluir, digamos assim, a dívida que o governo tem com a categoria. Nós temos a dívida do governo hoje, Paula, e quem nos assiste, é de mais de 500 milhões só de pecúnia para todos os servidores. É uma extensa pauta de só do ano de 2016 eram categoria. 212, 213 milhões, que acho que eles pagaram, quem se aposentou em janeiro e fevereiro, que não deve ter chegado a 20 milhões. Então, isso significa que tem aí, no mínimo, ainda uns 190 milhões de dívida só de 2016. 2017, o número é maior ainda. Em 2016, a fila já está andando, nós já tivemos publicações de aposentadorias agora em janeiro. Então, é um volume que a cada dia aumenta, então não é bom para ninguém e não é bom para o governo deixar que isso acumule. Mas o que nós precisamos mesmo fazer o debate, não sei se a gente vai para o intervalo agora. Na verdade, a gente tem várias perguntas do pessoal acompanhando pela fanpage do Não, é só para registrar que a nossa discussão com o governo, o nosso pleito com o governo, é retomar imediatamente com a escala do gozo da licença-prêmio. Porque não adianta a gente ficar na ilusão de que a solução para nós é termos essa poupança ao se aposentar. Está vendo aí a situação que está, o desgaste emocional que isso causa às pessoas, assim, não vale a pena mesmo. O que nós precisamos é gozarmos a nossa licença no tempo certo para cuidar melhor da nossa saúde, isso é que é merecido. Então, o que nós queremos é que nomeie bastante professores para que os temporários sejam utilizados e contratados para as nossas licenças-prêmio. É isso que a gente vai batalhar duramente para o retorno da licença-prêmio. É claro, o respeito permeia a qualidade de trabalho. Exatamente. Né? Bom, vamos para as inúmeras perguntas aqui na fanpage. Vamos começar pela Maria Neide Araújo. Ela faz o questionamento justamente dentro dessa nomeação, né? Se há uma previsão dos professores aprovados de serem chamados, né, do concurso de 2016. Olha, isso. Nós ontem mesmo, lá da Câmara, já fizemos contato com a Secretaria de Educação, que agora é com a Educação, inicialmente é de lá que sai a demanda, e eles ficaram de, ainda hoje, talvez a gente tenha essa, não sei, não olhei o nosso site agora no início da tarde, se já tem essa informação, mas eles se comprometeram de ainda, agora, nas próximas horas, nos informar quais são as áreas, quantos por cada área, né, das disciplinas que nós temos, quantos serão chamados nesse primeiro momento. Sabemos que por mais que tenha sido aprovado isso ontem, não faz parte da política desse governo fortalecimento do Estado, portanto, fortalecimento do serviço público. Então, não vamos nos iludirmos de que agora nós teremos muitas nomeações. Com certeza teremos que brigar por isso, né? Porque a política é de tentar, de todas as formas, de trazer a terceirização, a privatização para dentro das escolas. Então, não será tão simples assim. Até porque assim. a própria presidência quer congelar
os concursos. Então, né? a política deles que está sendo implantada é esta, né? E o governo aqui cumpre direitinho com a cartilha do governo federal. Perfeito. Bom, dentro desses desmembramentos das nomeações, a Renata Araújo está fazendo questionamento a respeito da nomeação dos orientadores educacionais. Inclusive, fizemos programas especiais sobre cada pauta dessa, né? É Renata, né? Renata, está no mesmo pacote, no mesmo nível de cobrança da nossa parte. Nós, mais do que todo mundo, entendemos a importância de vocês nas escolas, a diferença que faz o trabalho de vocês nas escolas, mas infelizmente o governo faz essa leitura. E agora nós temos o início do ano letivo aí, professores precisam assumir essas turmas para que tenham aula, mas nós não podemos deixar que passe também desse momento sem nomear orientadores, porque isso já vem se esticando há muito tempo. Era para termos tido no mínimo 40 nomeações o ano passado, foi o ano inteiro a gente correndo atrás disso e não conseguimos essas nomeações. Então, assim, nada justifica que junto com os professores, orientadores não sejam convocados. E a necessidade é extrema, né? Claro, deles a cada dia você vê problemas nas escolas, que onde você vê um trabalho de orientação educacional bem feito, bem atendido, faz toda a diferença na vida, no cotidiano da escola. Perfeito. A Neide Samico, na verdade, não tem uma pergunta, ela faz um comentário, que é a verdadeira violação dos direitos da categoria. Né? Neide esteve lá ontem, exatamente, é isso. Ela é uma das que está vivendo essa aflição da pecúnia. O Carlos Simão está falando aqui que, traduzindo, isso seria a terceira retirada do IPREV, né? Na verdade, vamos lá, não é a terceira, é a segunda, né? E definitiva, esse é o problema, porque foi lá e tirou tudo praticamente. Porque nós tivemos a primeira, que eu não me lembro exatamente quando foi, mas foi para pagar salários também. E agora, em setembro, foi o que eu expliquei no início, em setembro é que foi aprovada. Agora foi só, digamos que o desdobramento, foi dizer para onde é que o dinheiro está indo. Claro, então, perfeito. O pessoal tem manifestado aqui realmente a vontade de que esses concursados sejam nomeados, né? Porque desde 2016... Sim, sem dúvida. E as pessoas estão perguntando assim, deixa eu olhar aqui, vamos lá. O pessoal está revoltado, está bravo, né? Porque o governo simplesmente está violando uma reserva e destinando para outras coisas, né? Vamos lá. É horrível, sim. Por isso que eu te disse, a gente não pode deixar de entender como um avanço no caso das pecúnias, das nomeações, mas a origem desse recurso é a pior possível para nós. Por isso que não dá para comemorar, para festejar. Claro, a gente reconhece a importância, mas não com esse recurso. Muito para o servidor é muito ruim. Nós sabemos que a Rosinda vai desmembrar esses temas, mas a Ana Emília Santana está perguntando aqui. Então, continua a escala de pagamento da pecúnia ou o governo pagará todos os aposentados de uma vez? Não, longe disso. Continua mensalmente, isso é o que está sendo encaminhado. Que todos os meses, mas eu não tenho confirmação ainda agora para janeiro. Ficaram até de tentar confirmar aqui durante o programa. Vamos ver se eu dou uma olhadinha aqui na mensagem, se chegou alguma informação. O governo, todos os meses, ele vai destinar do seu orçamento, do seu financeiro, 9 milhões. Então, 9 milhões vai dar para pagar quantos servidores no mês de fevereiro, por exemplo? De fevereiro pagará, volta lá para a escala do Diário Oficial, porque ele terminou de pagar o mês de fevereiro de 2016, pagou janeiro e fevereiro de 2016, então agora vai para o mês de março. Quem se aposentou em março de 2016 está na fila para o próximo pagamento, que eu não sei ainda dizer que dia será. Mas ele pagará dentro do que couber nos 9 milhões, aquele que couber nos 9 milhões. Se eu me aposentei dia 20 de março e do dia 1º até o dia 20, o número de aposentados, o valor a receber já atingir os 9 milhões, mesmo eu sendo de março, eu fico para o mês seguinte. Então, para ficar bem claro, o dinheiro é como se você vai pagar uma conta lá para o armazém que você comprou fiado. Mas você tem só 9 mil para pagar. Aí lá você comprou o mês inteiro, mas o que você gastou até o dia 20 daquele mês consumiu já seus 9 milhões. Você vai lá pagar e ficar devendo para o dono do mercadinho o restante do mês, que você deve, mas seu dinheiro não deu mais. Então, no mês que vem, você vai voltar lá para completar aquilo que ficou pendente, mais o que der, até completar os 9 milhões. Sistema de déficit, né? Exatamente. Está sempre ficando gente para trás para o mês seguinte. Então, são 9 milhões, porque eu não sei dizer aqui ainda
porque agora ontem foi votado, isso vai ser sancionado, vai ser não sei o que, regulamentado, como é que a emenda será distribuída, será aplicada, executada aí sobre esses 9 milhões, porque o que ficou entendido ontem é que são 9 milhões mais os 73 milhões como complemento aí, que foi aquilo que, digamos, que os deputados que articularam para que tivéssemos. Claro, esse programa a gente está tendo muita participação de quem está assistindo. E um outro questionamento, é claro, todas as perguntas estão saltando entre esses 3 temas, é a respeito do reajuste, se há previsão de pagamento do reajuste. A Rose está esperando, inclusive, um parecer, né, do GDF. É uma resposta aqui, mas não mandaram ainda. Ainda não chegou. Do nosso reajuste não tem nenhuma previsão. O governo continua insistindo de que não tem financeiro para o impacto que esse reajuste causaria. Como são 32 categorias sem o reajuste, então o que ele teria que dispor para pagar esse reajuste é muito dinheiro. Claro. E, segundo o governo, ele ainda não dispõe desse recurso para pagar. Está na Justiça, está sendo julgado no Supremo e não tivemos ainda o julgamento. Então, a gente pode ganhar, pode não ganhar, mas ganhando aí vem para execução, que a gente vê como é que vai ser o desdobramento disso. Mas, por enquanto, por parte do governo, a decisão tomada é de não ter como cumprir com a lei ainda. Claro, tem um questionamento também... Lembrando que já fizemos 2 greves por causa disso, né? Claro. Longas e duras greves. São anos já de... Na verdade, 3, né? Que fizemos de 52 dias para conquistarmos a reestruturação da carreira com esses reajustes e depois agora fizemos 2 para o cumprimento da lei e que continua não sendo cumprida. Claro. Um questionamento a respeito das aposentadorias, né, também. E o pessoal está perguntando se o sindicato vai acompanhar esses pagamentos. Ah, sim, sem dúvida. Uma das coisas é isso, é a execução de tudo isso que foi aprovado ontem. Se esse recurso realmente se eles serão utilizados, né, nas áreas que foram aprovadas, porque vamos entender que se nós temos 200 e... foram quanto para a educação mesmo que eu falei? 298 milhões para a educação. 288 milhões. Nós não temos o olhar só para aquilo que é o financeiro nosso, só para a pecúnia, só para reajuste. Mas nós queremos as escolas bem equipadas, queremos escolas reformadas, temos escolas que estão assim, em situação, sabe, assim, de você ter muita preocupação. Eu estive outro dia na Escola Classe 425 de Samambaia, uma escola que eu trabalhei há 20 anos. Há 20 anos ela já tinha que ter sido reconstruída. Até hoje não foi. Um risco altíssimo de você ter um acidente fatal ali com alunos ou mesmo os profissionais que ali trabalham. Então nós queremos que esse dinheiro, já que não ficou no IPREV, que ele de fato seja executado nas áreas para as quais ele foi ontem aprovado. E no nosso caso, educação, a gente vai acompanhar de perto se isso realmente vai acontecer. Nós temos uma assessoria parlamentar que a gente vai passar essa tarefa de acompanhar a execução desses recursos e especialmente, claro, o nosso da pecúnia e também as nomeações. Claro. A Maria Neide Araújo está fazendo um questionamento a respeito das aposentadorias. Ela fala que a maior área de necessidade hoje de atividades é essa, né? São várias áreas, na verdade, que estão pendentes. Na verdade, está tendo uma corrida na aposentadoria. Né? Todo mundo correndo para se aposentar, se reuniu as condições, está dando entrada na aposentadoria, porque com essa ameaça da reforma da Previdência que a gente tem que combater, está aí marcada a votação para o dia 19 de fevereiro, já fica a categoria convocada, porque se realmente estiver na pauta, chamaremos todo mundo para irmos para a esplanada. Mas, enfim... nós temos acho que a nossa área, por ser a maior, se não uma das maiores, mas a maior educação é de maior volume, né, de pessoal. Claro. Então, o maior número de aposentados também é o nosso, o que não significa necessariamente que os professores têm o maior valor a receber. A nossa folha fica maior porque nós somos mais gente. Mas tem categorias aí que o dinheiro deles, quer dizer, a necessidade financeira deles é maior para o número menor de servidores, porque eles têm um salário muito superior ao nosso. Entendi. Bom, mas todo mundo está nessa pendência, viu? Claro. Quem recebe sem atraso é quem é da segurança, porque o recurso vem da União, que é a responsabilidade da União, aí é inquestionável, e a Câmara Distrital e Tribunal de Contas, porque tem um termo técnico que não me fugiu agora, mas que assim, o dinheiro, claro, a origem é também a mesma nossa, mas que tem uma obrigação
do GDF com esse recurso. Então, assim, se eles têm direito uma verba carimbada, né? A não sei quantos milhões, entrega para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz o que quiser, inclusive pagar pecúnia. Entendi. Se pagar pecúnia e faltar para outra coisa, problema deles, mas eles têm autonomia na gestão desse recurso, assim como a Câmara Distrital. Então, por isso, eles têm recebido e até porque eles têm muito dinheiro também. Claro. Bom, Rose, o programa está chegando ao fim. E antes da gente se despedir, eu gostaria que você falasse a respeito do pagamento das pecúnias da licença-prêmio, que vai haver uma reunião, não é isso? O sindicato vai organizar? Não, que nós vamos chamar os professores, a categoria que tem essa pauta para os detalhamentos, mas vamos aguardar a primeira reunião com o governo, para que a gente chame uma reunião já para ter mais clareza de como é que isso será pago, com datas, enfim, essa coisa toda. Uma coisa que eu acho que é importante, Paula, se nós estamos iniciando um ano que a gente vai ter que ter muito discernimento, muita maturidade para lidar com tudo, com os desafios que virão, mas com o jogo de interesses também que nós lidaremos esse ano. É um ano de eleição, um ano de Copa, ótimo, né? O Brasil adora Copa, mas sem a gente se esquecer do processo eleitoral que está por vir. Tomara que tenhamos, né? Porque tem uma ameaça também de não termos as eleições no Brasil, dependendo dos interesses de alguns, mas que a gente tenha esse cuidado esse ano, que a gente observe muito dentro das nossas escolas, com a nossa comunidade. Acho que a escola cumpre um papel fundamental e estratégico pela democracia, em defesa da democracia. Não se trata de fazer campanha para o candidato A, B ou C, mas de chamar a comunidade, fazer a discussão do que está em jogo, dos ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo, dos prejuízos que os filhos da classe trabalhadora estão sofrendo e sofrerão aí a médio e longo prazo se essa política permanecer. E quando eu digo essa política, é a política local, a política nacional. Então, assim, que a gente tenha, nós como educadores e educadoras, temos a obrigação de ter esse olhar e esse cuidado. Independente do meu partido, eu tenho a obrigação de fazer essa discussão e mostrar o que está em jogo, enfim, o que está nos sendo imposto, que modelo de Estado brasileiro estão impondo à população. Perfeito. Bom, TV Simpro chegando ao fim, nesse tema que rendeu muita participação do pessoal, né, online. Muita gente aí antenadíssima nisso. E é importante justamente essa mobilização, né? E assim, só para fechar, dizer que nada se encerra, né? São etapas, como eu disse ontem, numa entrevista, foi apenas mais um passo. Com relação à pecúnia, ainda teremos muito o que fazer. As nomeações também, muita luta, porque certamente não será suficiente. Nós sabemos que isso é permanente. Tem sido assim, infelizmente continuará sendo assim. Que bom se a gente não precisasse de tanta luta, mas infelizmente com a educação ainda é essa realidade. É só com muita batalha, muita luta. Não vou dizer sofrimento, porque para mim luta não é sofrimento, mas é muita determinação para as nossas conquistas. Então temos muito a conquistar, muito a fazer, mas juntos faremos sempre. Perfeito. Bom, eu agradeço a todos vocês que acompanharam. E boas férias para todo mundo, né? Que tomou férias, então vamos aproveitar o restinho das férias aí, gente. E o calendário escolar começa quando? Retorno dos professores, agora eu tô sem calendário aqui, dia 7. Bom, e depois, alunos só depois do carnaval. Perfeito. Então, se você quiser saber mais sobre todas essas pautas que nós tratamos aqui no programa... Como eu não tô na escola, eu fico perdida das datas, assim, gente, desculpa. Mas tá tudo lá no site, né? Eu tô aposentada, na verdade. Tá tudo lá no site, né? Não, tem nosso calendário. Perfeito. Então, se você quiser se informar melhor, tá tudo no site. Se você quiser rever o TV Sim por esse programa, inclusive os anteriores, você pode fazer isso nas redes sociais da TV Comunitária de Brasília e também nas redes sociais do Sindicato dos Professores. Eu te agradeço por estar presente aqui, espaço aqui mais uma vez. Programa, e as portas estão sempre abertas, Rose. Com certeza. Um abraço para todos e todas. Perfeito. Bom, eu agradeço vocês novamente, convido vocês a assistirem, continuarem assistindo a programação da TV Comunitária de Brasília. Este foi o TV Simpro e eu sou Paula Nogueira. Muito obrigada e até logo.